Fala galera, John passando aqui para conversar com vocês, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto muito assim em alta, né? E que é muito fundamental para nossa vida. Então, nós temos aqui hoje convidados para participar com a gente dessa conversa. Bia, Marcela, e nós vamos falar hoje sobre o aborto, gente, né? Tá tramitando uma lei no Brasil para liberação do aborto, né? Então, assim, cara, o aborto já está sendo liberado na maioria dos países da América Latina. Foi recentemente liberado lá nos Estados Unidos, né? E agora os senadores estão assinando um plebiscito para que a população do Brasil vote a favor ou contra, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas questões que envolve e também ajudar as pessoas que estão do lado de lá, os irmãos ou até pessoas que nem são cristãs, né? Para se posicionarem de uma forma mais saudável em relação a esse assunto. E antes de nós começarmos a falar basicamente sobre aborto, eu quero dizer, dar aqui uma linha primeiro, né? Eu acho que falta, na maioria da vida das pessoas, uma verdade absoluta, né? Porque quando nós não temos uma verdade absoluta, então tudo é relativizado. Então, se não há uma verdade absoluta, eu posso questionar qualquer coisa. Na verdade, tipo assim, desde que surgiu a hipergraça e tudo acontecendo, igrejas sendo relativizadas e tudo mais, hoje em dia até surge a pergunta, né? A pauta se cristão é a favor ou contra o aborto. Sim. Isso nem deveria ser uma pauta. É verdade. Mas é uma pauta. E o que mais espanta é ver cristãos, às vezes, que deve defendendo isso, cara. o aborto, que deve acontecer, que é a favor do aborto. E isso não deveria ser nenhuma pauta na vida do cristão. Não deveria ser discutido, né? Mas é uma pauta, entendeu? Em meio a tanto sangue derramado, em meio a tudo que acontece, relativismo e tudo mais, as pessoas agora são a favor disso, até os cristãos são a favor disso, assim como as pessoas são a favor de ser cristão e feminista, entendeu? Sim. Então, são coisas que não deveriam ser nem discutidas, mas são discutidas pelo relativismo do próprio evangelho. Exatamente. Então é por isso que falta essa verdade absoluta, porque a própria verdade, que é Jesus, hoje em dia está sendo relativizada na cabeça das pessoas. Totalmente. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa, antes de mais nada, estabelecer que Jesus é a verdade, né? Então, eu sempre digo, cara, a verdade não é um conceito, a verdade é alguém, a verdade é Jesus. E o que Jesus diz a respeito disso, né? A Bíblia revela os pensamentos de Deus, né? O que ele acredita sobre vários temas, né? A Torá, né? Que foi dado como lei para os judeus, né? Cara, aí envolve muitas questões. Pessoas deturpam as verdades que foram reveladas naquela época e agora começam a aplicar. Então quer dizer que a Torá, que a lei é a favor da escravidão. Não, mas que quando ela foi estabelecida, havia isso. Então ela regimentava isso. Não é que ela é a favor. Tanto é que você vai pegar agora conversas, por exemplo, de Paulo, já no Novo Testamento, pedindo que senhores libertem seus escravos, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender esse caminhar e o que é princípio e não muda de acordo com o tempo. Era uma coisa da época. As pessoas têm dificuldade de separar o que é temporal e o que é atemporal. Exatamente. Da Bíblia. E o que é eterno, né? O que é princípio e o que era uma coisa para a época. Exatamente. Entendeu? Então, não se relativiza a família, não se relativiza o fato de você ter filhos e formar uma família, não se relativiza esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que é primordial para Deus, que é plano de Deus, essas coisas não se relativizam. Exatamente. Então é fundamental que a gente tenha uma verdade absoluta no nosso coração e que vai guiar os nossos passos. Do contrário, cada passo que dermos ele será questionado, né? Às vezes as pessoas que não têm uma verdade estabelecida no coração questionam-se. Então a gente precisa primeiro estabelecer. Nós acreditamos que a verdade da palavra é absoluta, né? No sentido de que ela rege a minha vida, ela rege até mesmo as minhas opiniões, porque não tem a ver com opiniões humanas, mas a opinião de Deus a respeito dessas coisas, né? Então, fica a pergunta. Gente, a partir de que momento, então, é considerado uma vida na mulher, né? É a partir da primeira semana, do primeiro dia, da 12ª semana, né? Agora a Bia mencionou que foi em algum desses países da América Latina, não me lembro qual agora, mas que liberou o aborto lá para qualquer estágio da gestão da mulher, né? Para que ela possa fazer o aborto, cara, com 9 meses de idade. Isso é um absurdo gigantesco, sabe? Então, agora, tipo assim, meio que as pessoas, né? A gente estava até conversando sobre isso antes, e aí eu estava conversando com a Marcela ontem. Tem até pessoas que são pessoas tão arrogantes e tão orgulhosas que elas querem medir quando
passo a criança deixa de ser só um feto e se torna uma vida. Elas querem ter Deixa poder de sobre a ser vida. uma semente e se torna uma vida. E isso é uma coisa que foi dada aos homens, mas que vem de Deus. Então, Deus é o cara que sabe quando a vida começa. Sim. E o ser humano não tem o direito de dizer quando ela começa ou quando ela termina. Ou ele deve ser, tipo, a pessoa, o juiz que vai julgar se essa pessoa merece viver ou se essa pessoa merece morrer. Ao invés de estar rolando toda essa polêmica sobre o aborto, por que as pessoas não falam sobre adoção, por exemplo? Exato. Ou por que as pessoas não falam sobre o plano de que é ser família? Então, ao invés de ser uma pauta ridícula como essa que é o aborto, falar sobre adoção, incentivar a sociedade a adotar as pessoas, e isso a adotar as crianças, isso na verdade está deixando de ser importante, porque agora, já que você não quer adotar, mata. Entendeu? Pode falar. Dessa questão de que as coisas elas se tornaram e foram mudando conforme os tempos, o pessoal, quando vai falar sobre o aborto, quando vai discutir no Senado, quando vão falar sobre essa pauta, eles sempre trazem a questão da mulher, da saúde pública, da mulher ter a necessidade, porque as mulheres morrem quando vão fazer o aborto clandestino. Só que a pauta do aborto é sobre o nascimento ou sobre a morte, e eles não continuam esclarecendo esse ponto. Eles esclarecem o ponto da pessoa que já está viva. Sim. E aí o ponto da mulher em si, na verdade, ela precisaria de um apoio de recursos, igual a Bia falou. Tem um programa de adoção, tem um programa de saúde que não é resolvido, a base do país, da sociedade, não é bem estruturada, por isso que a maioria das pessoas que defendem o aborto sempre mencionam, mas aí a criança vai nascer, você é pró-vida, e aí o que você vai fazer com a criança? Onde a criança vai ficar? Onde a criança vai trabalhar? E aí por que você não ajuda a criança que está lá no semáforo pedindo as coisas? Isso é a maioria dos argumentos que o pessoal dá. Sim. Só que eles não se lembram que eles estão determinando se a pessoa vai nascer ou morrer. Não tem como Estão determinando uma vida, né? determinar o destino da pessoa, se ela vai ter problemas sociais ou não. Ou não. Porque se tem problemas sociais, aí é o governo que tem que estar resolvendo, não é determinar se a pessoa vai nascer ou não que vai resolver isso. Esse tipo de pensamento é quase aquela grande questão de filmes que mexem com o tempo, sabe? Sim. Por exemplo, então, como Hitler foi um homem mau, e se eu voltar no tempo e matá-lo, Hitler, por exemplo? Cara, seria um crime da mesma forma, porque a criança Hitler não sabe do que ela será no futuro. Então, eu vou resolver um problema criando outro, né? Então, isso não justifica, né? O futuro da pessoa não justifica ela agora. Ao invés das pessoas serem mais solidárias, ao invés das pessoas ajudarem mais umas às outras, ou o governo resolver a economia, resolver a saúde pública, resolver esses problemas, eles acham mais fácil diminuir a população. Então, a gente já está numa geração onde não se tem mais a ideia de família margarina, entendeu? Sim. E tudo bem, isso sempre foi irreal. Mas até a ideia de família, uma família estável, que também passa por problemas e por dificuldades, isso também não existe mais. Porque as pessoas acabaram com a ideia do que é família. Então hoje a nossa geração, a minha geração, ela não quer mais ter filhos. Sim. Porque é difícil, é caro você ter uma criança. Claro. É caro você custear essa vida. É caro você dar uma boa saúde, uma boa educação para essa vida. Então, a solução do governo, ao invés de resolver esses problemas da sociedade, a educação, a saúde, tudo isso, é sugerir o aborto. Sugerir o aborto. Porque daí se diminui a população, resolve os problemas. E traz a consciência de uma falsa liberdade, Sim. né? Porque aí a mulher tem liberdade para ter as escolhas e o povo também tem a liberdade para, eu votei sobre o aborto e eu consegui que isso fosse liberado. Aí agora, pra gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? Eu quero falar aqui do salmista Davi, por exemplo. Cara, eu sempre me pego assim muito maravilhado, né, quando eu leio o Salmo 139. Porque ele começa falando sobre a onisciência de Deus, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grande, e por meio da onipresença Ele está em todos os lugares. Só que nós estamos falando aqui de um tempo, por exemplo, onde não havia ultrassonografia, não havia nenhum desses aparatos hoje, por exemplo, para saber como é formada uma vida, como acontece, né, a concepção, a partir de quando a vida, e por meio de revelação divina, de inspiração do Espírito Santo, ele escreve assim, Salmo 139, versículo 13: Pois formaste o mais íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças eu te dou, porque de modo assombroso eu fui feito.
maravilhosamente, tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Então, é por isso que eu digo que a Bíblia ela é poderosa, porque, cara, ela é uma revelação divina que transcende medicina, que transcende eras, que transcende a nossa própria realidade passageira, né, cara? E joga luz numa questão. Então, o salmista Davi aqui já entendeu. Mano, já havia vida quando eu era uma substância informe. Você já viu, você já viu os meus dias, ou seja, quando ele ainda era uma substância ainda informe, sem coração batendo, né? Somente o óvulo e o esperma ali se fundindo para começar a vida. A Bíblia fala que você já sabia todos os meus dias. Então, a partir do momento da concepção, a vida, há, na verdade, um plano de Deus traçado para aquela pessoa, há dias sendo contados, né? Há uma história sendo escrita e já vista por Deus no livro. E é por isso que a gente está falando sobre ser injusto, as pessoas terem esse querer ser o juiz. Sim. Quando começa e quando termina. Porque se Deus sabe quando começa e quando termina, porque nós, vasos de barro, vamos querer estipular uma coisa dessa. E aí, tipo, a pauta é sobre, a Má falou sobre isso, de essa criança vai viver como essa criança vai viver na sociedade, mas a gente não sabe, não tem como saber como o mundo vai estar daqui a 10 anos. E também tem o famoso argumento que, mas e se a pessoa sofreu um abuso? E se a mulher sofreu um abuso? Ela não tem o direito de escolha, porque é o corpo dela, porque as regras dela, então ela não tem o direito de escolha, de escolher se ela vai ser mãe ou não. Gente, a solução que a gente sempre fala aqui, a solução para esse tipo de coisa nunca não é a morte. É a adoção. Então, se ela não quer ficar com a criança porque ela lembra o que aconteceu com ela, porque ela lembra como ela foi maltratada, do modo que ela foi violentada. Ela precisa encontrar talvez uma família para essa criança, que queira essa criança. Exatamente. Só que aí ninguém fala sobre adoção, ninguém fala nem na sociedade, nem na igreja. E nem nas igrejas, a propósito. Muito menos nas igrejas, porque se não se fala na sociedade, nas igrejas piorou. Sim. Ninguém fala sobre adoção, sobre adotar, sobre ter o desejo de adotar crianças e principalmente adolescentes, porque daí o que eu mais ouvi assim, né, antes, né, quando eu era mais adolescente sobre isso nas pautas das igrejas mas você não sabe de que criança essa família vai vir. Você não sabe se ela é bagunceira ou não. Você não sabe se ela é bagunceira ou não. Você não sabe, tipo assim, se ela vai ser um adolescente rebelde ou não. E isso não importa. Porque a partir do momento que você adota ela vai crescer num lar saudável. Exato. Então você vai ser instrumento de cura para os traumas dela. Você vai ser instrumento de cura divina, de paternidade, de maternidade para essa criança. Então, a sociedade é culpada por não falar de adoção. E a igreja é culpada porque mais ela culpada não ainda. estuda O sobre problema adoção. é enraizado da igreja também, porque a igreja não defende a família, os valores da família. Então, se a igreja não tem essa estrutura para falar sobre a família, ela não vai conseguir falar sobre o aborto, porque o aborto ele vem de um problema estrutural de família. Então, a sociedade, ela desconstruiu a família, e aí levanta o feminismo e aí levanta o aborto. Machismo, então, tudo isso. Vem da família ali a estrutura, e aí, por exemplo, a pessoa ela vai abortar e ela não acredita na adoção porque a família dela era defasada, então ela acha que a criança vai era uma viver família que não era realidade. funcional. Sim, E então ela não sabe se ela vai ser uma boa mãe. a igreja se omitindo nesse lugar de família, nesse lugar de adoção, ela se omite também no lugar de aborto. A igreja, os pastores não gostam de se envolver em polêmicas, né? Não gostam de se posicionar. E pra mim, isso aí é uma grande hipocrisia. E eu entendo, tipo assim, o ponto de você não querer bater de frente, porque Paulo disse que a gente não tem discussões tolas, mas não se posicionar. Exatamente. Eu não vou gastar tempo discutindo com as pessoas, né? Mas eu preciso gastar tempo doutrinando a minha igreja, ensinando a minha comunidade, né? E, cara, quando se fala de aborto, né? Aí a gente fala, a solução não é a morte, mas sim encaminhá-lo a uma família que vai cuidar dessa criança, né? Então, a gente começa a falar sobre a questão da adoção. E, cara, eu sou uma pessoa que antigamente eu não queria adotar, sabe? Era pra mim inconcebível eu ter um filho e cuidar de um filho que não era gerado meu, né? Mas, cara, isso foi muito assim confrontado, sabe? Dentro de mim, na verdade.
a minha esposa me confrontando, as escrituras me confrontando, porque é muito lindo quando a gente fala que o Pai me adotou, né? A gente canta isso nas igrejas, né? Que Deus me adotou, que Deus agora eu sou filho de Deus, mas quando é para mim derramar essa paternidade sobre outra pessoa, né? Ninguém quer fazer. Quando é para eu abraçar uma pessoa que ela tem problemas de paternidade, por isso ela é, sabe, disfuncional, ela quer chamar atenção, ela é briguenta, né? E ninguém quer pegar e abraçar, mas foi exatamente o que Deus fez conosco, cara, sabe? Então, assim, nós precisamos, né, pastores, líderes, por favor, falarem sobre adoção, né? E vou jogar aí na roda. Quando a gente foi no Descende, no ano de 2020, né, foram falados muitos dados sobre adoção lá. E a verdade é o seguinte, sabe? Que se cada família cristã adotasse um bebê, adotasse uma criança que está nos orfanatos, a gente não teria problema com o abandono social. A gente não teria problema, né, com essas crianças crescendo por aí, às vezes, sem pai, sem família, nas drogas e o aborto, por exemplo. Mas a gente silencia porque é mais confortável ficar dessa forma. Eu não estou dizendo, gente, que adotar é algo que vai ser fácil, né? Mas eu conheço, por exemplo, casais de perto, né? Um casal em específico de perto, que eu pude acompanhar esse processo, né? De ver como foi adotar, né? Cara, foi incrível porque foi mais ou menos assim. Essas duas crianças, né? Um irmãozinho e uma irmãzinha, foram adotados por essa família. Eles já eram grandinhos, seus 4 ou 5 anos, por aí, né? E, cara, logo que eles chegaram na comunidade, eles eram muito disfuncionais, sabe? Eles brigavam, eles eram muito, assim, difíceis de lidar, sabe? Corriam, não obedeciam, gritavam, mas vez após vez eu via o pai chegando lá e abraçava: filho, não é dessa forma, você não pode fazer desse jeito, né? E hoje, 7 anos depois, por exemplo, na verdade, poucos meses depois, já podíamos ver a diferença da criança, porque agora ela tem uma voz paterna, porque agora ela tem o carinho materno, porque agora ela tem um lar que está dando para ela estrutura psicológica, emocional, espiritual, para que ela possa crescer. E agora, depois de alguns anos, vendo eles na rua novamente, cara, que diferença fez essa paternidade, essa adoção na vida dessa família, sabe? E é igual o Marcelo falou, o problema maior, onde começou esse maior problema, é na parte que eles quebraram a família. Sim. Estragaram a família. Estragaram o plano de Deus, porque desde sempre Deus queria uma família. Ele fundou uma família para ser mãe e pai da humanidade. E aí aconteceu o pecado. Mas sempre Deus trabalhou em família, com Abraão, sim, com Moisés. Com figuras paternas. Quando Moisés quis deixar a família dele para trás por causa do ministério, foi trazer a família dele de volta, porque Moisés não podia deixar a família dele por em detrimento do ministério. Então, e aí quando chega ali no Novo Testamento, que Jesus institui a igreja, ela serve para ser uma família. Então a igreja não defende essas pautas porque ela não entende o que é família. Porque ela não entende o propósito de ser igreja. Ela não vive, a igreja de verdade é só um dar check nos domingos, ela não vive um lugar agradável e acolhedor para os irmãos. A comunidade é a realidade de paternidade, porque os pastores não têm essa realidade, não derramam sobre a comunidade. Não deixam que as pessoas participem de suas vidas. Sempre são elitizados, né? Tem um grupo mais próximo e aí os grupos vão se dividindo. E aí é isso que acontece. Não tem como uma igreja influenciar a sociedade se essa igreja não vive isso. Não vive. Então, se a igreja não tem pessoas que adotam, não tem como ela influenciar a sociedade. Não. Se a igreja não vive família, se a igreja não vive casamento saudável, então por isso a igreja ela se omite, porque ela vive numa mentira. Porque é mais fácil se fechar na bolha deles ali do que falar alguma coisa, porque daí não existe o meio termo. Ou eles são extremamente religiosos e se omitem diante de toda a sociedade, ou eles são totalmente liberais e eles acabam sendo levados pela sociedade. E aí divide direitos humanos do moral, do ético e da religião. E aí não tem como um verdadeiro cristão dividir direitos humanos do que é correto e do que não é correto. Então você está negligenciando a palavra. E aí falar que, por exemplo, eu fazer uma coisa na sociedade é diferente de eu fazer uma coisa na igreja. Então, eu consigo separar religião e sociedade. Os meus papéis, né? Eu consigo separar o meu papel como cidadão e como cristão. E, na verdade, você é cristão na sociedade, na igreja. E você é cristão em qualquer lugar. Na sua faculdade, você é cristão. Na política, você é cristão. Se você for uma pessoa que exerce a política, um deputado, um senador, você é cristão. Você precisa entender que as leis espirituais precisam te reger, te guiar onde você estiver. Ainda que existem leis naturais,
essas leis naturais não podem ir contra as suas leis espirituais. Sim. Entendeu? O que você vai apoiar tem que ser coerente com a sua lei espiritual. Então, o fato é, Deus é contra o aborto. Deus é contra a morte. Deus é contra matar crianças. Deus é contra o genocídio. Sempre foi. Deus sempre foi e sempre será contra. Mas os homens, os seres humanos, eles são maus e eles pendem para a raiz da libertinagem. E aí você vê que agora falando elevando o assunto da conversa, toda vez que havia um genocídio de crianças, toda vez que havia um martírio de crianças, surgia um libertador. Sim. Então, o que nós esperamos para o Brasil daqui para frente? Porque a América Latina, ela já se perdeu. Sim. Todos os países da América Latina praticamente já são a favor do aborto. Ou Sim. seja, diariamente existem mulheres que sofrem aborto, não espontâneos, mas sofrem abortos induzidos. Sim. Então, não importa o tempo da sua criança, você pode fazer um aborto. Então, E agora apoiados até mesmo pelo governo. pelo governo. Então, ou seja, você tem um aval do governo. E o que se espera do Brasil daqui pra frente? Por causa que isso vai acontecer, galera. Profeticamente falando, isso vai acontecer. O aborto será liberado no Ele Brasil e será não demora. liberado no Brasil. Então, o que vai acontecer para a igreja? Porque quais são os libertadores que vão se levantar para a igreja? Por causa que toda vez, assim com Moisés, foi assim com Jesus, toda vez que surgia um grande libertador, surgia derramamento de sangue. Sempre que havia de nascer ou de levantar um libertador, acontecia um genocídio em massa. Foi assim lá com o nascimento de Moisés, depois com o nascimento de Jesus, né? Então, assim, o que eu entendo? Vendo alguns dados essa semana, por exemplo, né, que na década de 90, especialmente no ano de 1992, foram mais de 1.400.000 abortos no Brasil, só no Brasil, num estudo divulgado nos Estados Unidos, né? E aí, a partir de 96, esse valor desceu e se manteve para 800 mil. Então, o que eu entendo? Eu entendo que essa geração de 90, né, 90, 91, 92, nós somos redentores, entendeu? Nós fomos chamados para redimir nossa nação. Nós temos uma responsabilidade de Deus de adotar, uma responsabilidade de Deus de redimir a nação, de orar por ela, de profetizar, de liberar decretos, sabe? E de levantar comunidades apostólicas e familiares, né? Que recebam as pessoas e dê um norte seguro para as pessoas. Qual é o problema? Que essa geração que era para ser redentora e libertadora se omitiu. Sim. A maioria dessas pessoas, elas acabaram se omitindo. Não todas, obviamente Deus está chamando e trazendo de volta essas pessoas que têm os seus 30 anos, os seus 25 anos e trazendo de volta essas pessoas para esse chamado apostólico e profético, onde vai levantar famílias e comunidades familiares. Mas agora vai ser necessário novamente derramamento de sangue para surgir uma nova geração. Exatamente, essa nova geração que vai vir agora, né, a partir da legalização do aborto, também será uma geração redentora, né, porque ela foi tirada de um banho de sangue. Então, essa é a hora de a nossa geração discipular essa geração e transmitir, né, esse legado de redenção para que eles também entendam, cara, Deus tem um propósito na sua vida para redimir a sua geração, para redimir as pessoas como você, que como você nasceram de um banho de sangue, no meio de milhões de mortes, né, de assassinatos de crianças. Então, cara, a nossa oração aqui hoje, né, e a nossa intenção com esse bate-papo aqui é conscientizar famílias, pastores, né, para falarem sobre adoção, para falarem sobre esses temas mais difíceis, né, e aborto, inclusive, né, e, cara, se posicionar de acordo com a luz das Escrituras e não tenham medo, cara, porque pessoas vão criticar se você fizer ou se você não fizer, mas se pelo menos você fizer, a sua vida pode alcançar a de outra pessoa, e, né? Assim, fica o alerta para vocês pastores, para vocês pastoras, que o final dos tempos está chegando. E se você não se posicionar perante sua comunidade, você está levando a sua comunidade a cometer idolatria, a cometer assassinatos, a cometer, às vezes até suicídios. E a responsabilidade é tua. E a responsabilidade é sua, como pastor que não ensina a sua comunidade. Quando você ensina a sua comunidade, quando você ensina pessoas ao seu redor, a sua família, os seus filhos, quando você ensina essas pessoas, ainda assim que eles talvez cometam escolhas erradas, o encargo não está mais sobre você. Mas se você omite essas informações, se você se omite... Se você poderia ter feito algo. Porque você quer agradar as pessoas, porque essa é a verdade, quando a gente se omite é porque a gente quer agradar as pessoas. A gente tem medo da oposição. A gente tem medo da oposição, medo do conflito. Então, quando você se omite perante todas essas coisas, você é um covarde, entendeu? Você é uma pessoa que tem medo das outras pessoas, mas você não tem medo de Deus. Está mais interessada no louvor das pessoas do que no próprio louvor de Deus. Então Então, arrependa-se, cuidado. com todo esse bate
consciência às comunidades locais, consciência a você que talvez seja um cristão ou você que quer conhecer a verdade de Jesus agora, consciência de que a igreja verdadeira, ela não é a favor do aborto. Uhum. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, ela não é a favor do Também aborto. sair da bolha, né? Porque essas coisas estão acontecendo na esfera da sociedade do Brasil. Então, sair da bolha, porque nós somos cristãos e estamos envolvidos em várias áreas. Sim. Então, sair dessa bolha para entender o que está acontecendo, porque às vezes o assunto do aborto chega só quando foi legalizado, Já estourou, porque já. as pessoas cristãs não se posicionam e não se interessam. Então, ir a fundo sobre esses Pesquise. assuntos. Então, a propósito, ó, vai ser liberado aí o plebiscito para ser votado a respeito da legalização do aborto, sim ou não. Então, pastores, líderes, você que lidera a comunidade, você que está à frente de muitas pessoas, conscientize o seu rebanho a respeito disso para que eles possam se posicionar, entendeu? Mas e se não valeu o voto? Ainda assim nos posicionamos. Nós não podemos deixar de nos posicionar porque a gente imagina qual vai ser o resultado. Então a gente precisa se posicionar, né, contra isso, falar a respeito disso, né, e orar por todas as pessoas que estão passando hoje por dificuldades, mulheres que foram estupradas. A gente não está aqui de maneira nenhuma diminuindo a dor dessas mulheres, né? Mas a gente sabe que até para você, se você for uma mulher estuprada, por favor, Jesus é a solução para você, sabe? Ele tem a solução para a sua dor, a solução para o seu rancor. Ele consegue perdoar você e ele pode te receber. Então a gente precisa entender que Jesus é a solução até para elas, até para os próprios estupradores. Também não estou defendendo o que eles fazem, mas há perdão, há cura, há remissão, né? E Jesus é a verdade, Jesus é o libertador, Jesus é o nosso redentor. E Jesus é a resposta para todas essas coisas. Então é isso aí, galera. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, manda para as mais pessoas, hein? Tchau, tchau!